Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero começar com uma provocação simples e incômoda. Ora, se você olha para o noticiário, você só vê guerras, crise climática, ataques a universidades, perseguição a professores, censura, ódios nas redes. E ao mesmo tempo, vê a extrema-direita avançando em vários países. Alguém sempre aparece com a mesma promessa: olha, com a nossa mão firme, o mundo vai ficar melhor, mais seguro, mais moral, mais organizado para toda a nossa família, no caso, para os nossos netos, nossos filhos, né? A pergunta deste vídeo é direta. O mundo está se tornando melhor com a expansão da extrema-direita? Ao longo dos próximos minutos, eu vou tentar responder isso com duas ferramentas. Primeiro, as teorias de gente como Hannah Arendt, Theodor Adorno. Segundo, dados recentes sobre democracia, desigualdade, clima, educação, saúde em países como Brasil, Estados Unidos, Hungria, Turquia e outros, onde a extrema radical ganhou força. Antes de tudo, a gente precisa combinar o que eu vou chamar aqui de extrema direita. Bom, não é qualquer conservador, não é qualquer pessoa religiosa, como também não é qualquer eleitor de direita. Deixamos isso claro? Estou falando de movimentos e partidos que combinam em doses diferentes nacionalismo excludente, no caso, a ideia de que só um certo tipo de povo é o verdadeiro povo. Isso aí a história inteira mostra que não dá certo, né? Hierarquia entre grupos humanos. Alguns seriam naturalmente superiores, mais civilizados ou merecedores. Culto à autoridade e ao líder forte, com desprezo por freios e contrapesos institucionais. Ataques sistemáticos à imprensa, às universidades, às artes e às minorias. Nostalgia de um passado idealizado, ora, quando tudo era simples e todo mundo sabia o seu lugar. Hannah Arendt, quando analisa o totalitarismo e a banalidade do mal, mostra como regimes desse tipo precisam, antes de tudo, destruir o senso de realidade compartilhada e isolar as pessoas, até que violência e exclusão pareçam algo absolutamente normal, burocrático, quase automático. Theodor Adorno, com a ideia de personalidade autoritária e a escala F, ajuda a entender por que certos perfis psicológicos, ora, marcados por submissão cega à autoridade, convencionalismo rígido e agressividade contra desviantes. Por que esse pessoal são mais seduzidos por essas propostas? Relatórios como o Democracy Report de 2025, do Vedant Institute, mostram que o mundo vive hoje o que eles chamam de terceira vaga de autocratização. E alguns dados centrais são importantes. O nível de democracia experimentado pelo cidadão médio no planeta voltou ao patamar da metade dos anos 80. Cerca de 72% da população mundial, algo como 5,7 bilhões de pessoas, vive hoje sob algum tipo de regime autocrático. Há mais autocracias do que democracias, e a liberdade de expressão vem deteriorando em dezenas de países ao mesmo tempo. Quem que puxa essa tendência? Em grande medida, projetos de extrema-direita ou de direita radical que chegam ao poder pelo voto, mas passam a usar o próprio Estado para enfraquecer a democracia de dentro para fora. Vou deixar aí uma dica de leitura. Vamos aterrissar em alguns casos concretos. A Hungria, desde que Viktor Orbán e o partido Fidesz voltaram ao poder em 2010, a Hungria se tornou um caso clássico de retrocesso democrático dentro da União Europeia. A reforma constitucional concentrou poderes enormes para o executivo. Na realidade, é uma prática que está sendo utilizada atualmente. Nada de tanques. Para que tanque? Bobagem. O que você faz? Primeiro você vai lá no Congresso, né? Você tem a sua maioria, né? E muitos políticos sedentos por algum tipo de poder, e você convence alguns ali a mudar algumas regras, né? Algumas leis. Basicamente você compra o legislativo. E aí esse legislativo, ele faz leis para quê? Para modificar o executivo, no caso, modificar o STF de cada um desses países, como aconteceu na Hungria, né? Como aconteceu na Venezuela também.
Então, é essa forma que hoje a gente utiliza para dar golpes. Esse negócio de dar golpe com canhão, etc., é coisa do passado. E agora nós vamos ver um pouquinho a Turquia, sobre o governo de Erdogan. O país foi se afastando de um projeto democrático mais plural para um regime cada vez mais autoritário. Centenas de jornalistas foram processados ou presos sobre acusações genéricas de terrorismo ou insulto ao Estado. Veículos de comunicação críticos ao regime, no caso, foram fechados ou colocados sob controle de aliados do governo. A internet e as redes sociais sofrem bloqueios, vigilância e leis que restringem fortemente a liberdade de expressão. Aí vale a pena mais um comentário. A extrema-direita, o grande mote da extrema-direita é a liberdade, né? Só que a liberdade, ela é utilizada normalmente para que você possa fazer exatamente tudo. Ou seja, você não tenha nenhum tipo de contrabalanço e, principalmente, você possa dizer o que você bem entender. E se você não acredita em mim, veja o exemplo dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, que durante muito tempo foi apresentado como modelo de democracia liberal. Ele aparece hoje em relatórios de democracia como um caso de autocratização acelerada, especialmente com o retorno de Donald Trump à presidência. Pesquisas comparativas mostram uso agressivo de decretos e ordens executivas para contornar o legislativo, como já expliquei. Ataques sistemáticos à imprensa independente e às universidades. Tentativas de enfraquecer instituições eleitorais, TSE do Brasil, será que tem algum vínculo? Alguém vocês lembram disso? E de reescrever as regras do jogo para favorecer o grupo no poder. E agora no Brasil, onde nós vimos um ciclo em que um governo de extrema-direita combinou ataques constantes à imprensa, ou não? Globo lixo, não é isso? A pesquisadores, a artistas e universidades. Negacionismo científico durante a pandemia, com consequências graves na mortalidade evitável. Expansão da flexibilidade armamentista e flex públicos com as Forças Armadas e com a memória da ditadura. E aí, relatórios recentes mostram o quê? Uma concentração de renda no topo da pirâmide, né? Que é uma das maiores do mundo. O 1% mais rico detém cerca de 27,4% de toda a renda nacional do Brasil, sustentado por um sistema tributário regressivo que favorece lucros e dividendos, bandeira cara a coalizões conservadoras. Não por acaso, né, o candidato do PL à presidência agora em 2026, a gente não precisa dizer que ele tem mais de 40% da intenção de votos. Afinal de contas, as pessoas querem tudo isso de novo. Vão assistir as mesmas cenas, as mesmas coisas. Por quê? O nosso candidato do PL, com certeza absoluta, gente, não é melhor do que o pai. Isso vocês podem ter certeza. Políticas de inclusão social recentes tiraram milhões de brasileiros da pobreza, mostrando que não é a autoridade dura que melhora a vida da maioria, e sim proteção social e Estado ativo. Colocando esses casos lado a lado, a pergunta deixa de ser só quem ganhou a eleição e passa a ser que tipo de mundo esses projetos estão legando aos que vêm depois. Eu vou repetir. Que tipo de mundo esses projetos da extrema-direita estão legando aos que vêm depois? E aí eu vou entrar com um filósofo chamado Hans Jonas, com seu princípio da responsabilidade. Então ele fala o seguinte: age de tal maneira que os efeitos da tua ação sejam compatíveis com a permanência de uma vida humana autêntica sobre a Terra. Então, Jonas estava pensando na civilização tecnológica, nas consequências de longo prazo de decisões tomadas hoje. Clima, tecnologia, guerras, biopolítica. E se a gente levar Jonas a sério, a pergunta sobre a extrema-direita não é só se ela agrada ao meu grupo agora, mas se suas políticas protegem ou destroem as condições mínimas para que filhos e netos levem uma vida humana digna. Digna em relação a quê? Em relação à democracia, meio ambiente, saúde, trabalho, liberdade.
Em quase todos os casos de avanço da extrema-direita, a primeira vítima é a qualidade da democracia. Não é necessariamente um golpe militar clássico, vou repetir, tá? É algo mais lento e sofisticado. Os mecanismos sempre se repetem. Foi na Hungria, foi na Venezuela, foi na Turquia. Ou seja, ataques à imprensa rotulada como inimiga do povo ou mídia mentirosa. Tentativas de capturar o judiciário, nomeando aliados e pressionando juízes críticos. Mudança nas regras eleitorais para favorecer o grupo governante. Demonização de ONGs, universidades, movimentos sociais. Estou repetindo, né? É tudo igual. Num segundo momento, depois disso, o que eles fazem? Isso se combina com algo novo. O que seria esse novo? O que alguns chamam de tecno-autoritarismo. Relatórios recentes apontam que governos de extrema-direita em países que foram ou estão sendo governados pela extrema-direita, como Hungria, Israel, Brasil, vem usando sistemas de vigilância por IA, espionagem digital e monitoramento de opositores, inclusive juízes, jornalistas e ativistas. Vocês viram? É só procurar na internet, 10 tecladinhas, vocês vão ver vários casos em que o governo Bolsonaro perseguiu universidades, perseguiu professores, perseguiu pesquisadores, perseguiu membros, né, do TSE, do STF, enfim, de várias instituições. Aí é só procurar. Você tinha ali uma agência de inteligência no Brasil, a ABIN, que servia para os propósitos pessoais do presidente. É só procurar, gente, não tem nenhuma novidade. E aí vamos pensar que tudo isso foi combinado com algoritmos de redes sociais que premiam discursos de ódio e polarização. Tem vídeos aqui nesse canal sobre isso. E eu vou citar aqui o analista Joseph Van Ditch, ao falar da cultura da conectividade, ele afirma que você tem um ecossistema perfeito para normalizar a personalidade autoritária em versão 2.0. E aí fica uma grande pergunta: isso é um mundo melhor para nossos filhos? Bom, um mundo em que cada movimento online pode ser monitorado, em que criticar o governo pode custar emprego, liberdade ou até a vida? Será que vale a pena? Será que nós vamos repetir o mesmo erro que cometemos em 18? E não, e aqui eu não estou fazendo campanha para o nosso querido presidente Lula, não. Não estou fazendo campanha. Eu só estou dizendo que vocês querem de novo, ou parte da população quer de novo, cometer o mesmo erro. Outra promessa recorrente da extrema-direita é a de que, com ordem, moralidade e livre mercado sem frescura, a economia vai decolar e todos vão ganhar. Então, vi também sobre isso. Mas quando olhamos para os dados, o filme é completamente diferente. No Brasil, por exemplo, e eu vou repetir, né, estudos ligados ao World Inequality Database mostram que 1% mais rico da população tem um percentual altíssimo da renda nacional, enquanto grande parte da população segue refém de impostos pesados sobre consumo e serviços públicos fragilizados. Então pense, o que a extrema-direita está fazendo em termos, por exemplo, de emprego? Hoje está tudo bem, ninguém fala de economia. Mas por que ninguém fala de economia? Porque está tudo bem. Os indicadores econômicos estão bons, você tem recorde histórico de pessoas empregadas. Se está tudo bem na parte econômica, a extrema-direita tem que procurar, né, outra coisa para criticar. Só que, se as pessoas esquecerem da economia, o que vai acontecer o ano que vem? Vocês têm que começar a olhar. O que o Milei fez na Argentina? Ele entrou com várias leis para quê? Para flexibilizar as leis trabalhistas. É isso que vocês querem? Eu, por exemplo, professor universitário há mais de 30 anos. Eu não sou dono do meu cargo. Eu sou funcionário público. Eu sou proletariado. Eu não quero perder meu 13º e minhas férias. E se muitos de vocês querem, parabéns para vocês. Mas pensa um pouco, né? Tornar o trabalho ainda mais difícil do que já é, isso não me parece uma coisa muito inteligente. E aí o que a extrema-direita propõe? Projetos de austeridade,
cortes em programas sociais e desmonte de proteção trabalhista, que tende, obviamente, a aumentar a precarização, a informalidade e o desamparo, especialmente entre os jovens. Relatórios internacionais mostram que cortes em bem-estar social e políticas de austeridade agressiva criam terreno fértil para o crescimento da extrema-direita. Bom, primeiro geram frustração e abandono, e depois esses mesmos grupos oferecem bodes expiatórios, imigrantes, minorias, professores, como se fossem todos esses as causas da crise. Então, economicamente, o que vemos em muitos países é um modelo de neoliberalismo autoritário. Benefícios concentrados no topo. Vejam o caso dos Estados Unidos. Estado forte apenas para reprimir e vigiar. Veja os Estados Unidos. Estado fraco para proteger direitos sociais e trabalhistas. Para os filhos e netos da maioria, isso significa mais insegurança, menos mobilidade social, menos capacidade de planejar a própria vida. Mas se tem uma área em que o impacto intergeracional fica gritante, é o meio ambiente. E sim, gente, até a extrema-direita parou de falar que nós não temos hoje impactos no meio ambiente. Só que aí, essa mesma extrema-direita costuma oscilar entre dois polos. O negacionismo climático, que parece que já está ficando de lado, né? Dizer que o aquecimento global é exagero, complô de ONGs ou invenção de cientistas esquerdistas, eu acho que a prática mostra mais do que a teoria, né? Do blá 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 deles. Também o ecofascismo, usar uma retórica de salvar a natureza para justificar fechar fronteiras, expulsar imigrantes ou controlar violentamente populações consideradas descartáveis. No Brasil, isso pode se traduzir em pressão constante por flexibilização de leis ambientais, não é isso? Também houve muitos projetos de lei que ameaçavam terras indígenas, que aí você avança através do capital, você vai buscar onde você vê capital pela frente. Aumento de desmatamento em períodos de relaxamento da fiscalização, especialmente na Amazônia. E aí, relatórios ambientais recentes mostram que o desmatamento e o aquecimento global já estão associados a eventos extremos, secas prolongadas, enchentes, ondas de calor. Só não vê quem não quer, né? Só não vê quem não quer. E todos esses fenômenos atingem principalmente populações mais pobres, periféricas, ribeirinhas, quilombolas e indígenas. Ou seja, na prática, a conta climática não é abstrata, ela é paga em vidas e em futuro roubado. E aí, se a ética do nosso amigo Hans Jonas nos pede para agir de forma compatível com uma vida humana autêntica na Terra, governos que sabotam políticas climáticas por curto prazo político estão, na prática, quebrando esse contrato moral com filhos e netos. Eu trago para vocês aqui que um dos discursos favoritos da extrema-direita é: nós estamos defendendo as crianças. Acredite, isso não é verdade. Mas quando olhamos para a realidade concreta de crianças e jovens, o quadro é muito, muito diferente. No Brasil, uma pesquisa nacional recente mostrou que 9 em cada 10 professores já sofreram ou presenciaram casos de censura ou perseguição no ambiente escolar. Projetos inspirados em coisas como Escola Sem Partido transformaram temas obrigatórios, no caso, educação ambiental, direitos humanos, história da escravidão e do racismo, em tópicos suspeitos, como se falar de realidade fosse doutrinação, palavra adorada pela extrema-direita. Ao mesmo tempo, relatórios indicam que grupos extremistas usam redes sociais, fóruns e plataformas de games, como o Discord e o Steam, para radicalizar adolescentes por meio de memes, piadas de mau gosto e teorias da conspiração. Casos concretos na Europa mostram jovens recrutados em comunidades de jogos online planejando ataques violentos após centenas ou milhares de horas imersos em servidores extremistas. Tudo isso acontece em meio a uma epidemia de solidão e crise de saúde mental. Pesquisas recentes conectam o aumento da solidão adulta e juvenil à chamada Friendship Recession, ou maior suscetibilidade a discursos de direita radical que oferecem pertencimento através do ódio ao outro.
Então, em vez de proteger a infância, esse ambiente normalmente censura os professores, empobrecendo o seu currículo muitas vezes, expondo jovens a redes de ódio e também uma negligência a problemas reais, né, gente? Como fome, violência, falta de saneamento e saúde mental. Outro ponto crucial para pensar o futuro é a convergência entre extrema-direita, big techs e a vigilância de massa. Como eu já pude dizer, relatórios recentes estão apontando uma série de ações desses governos de extrema-direita no sentido de vigiar as pessoas. As ações podem estar ligadas à vigilância, à espionagem, a leis de reconhecimento facial em protestos, leis de segurança nacional, e, ao mesmo tempo, a expansão da automação por IA, se guiada por essa lógica, tende a concentrar ainda mais riqueza, criando o que alguns economistas chamam de PIB fantasma, ou seja, crescimento nos indicadores, mas sem chegar ao bolso da maioria, porque o trabalho humano é substituído sem políticas de restribuição. Não é o que está acontecendo no Brasil hoje, que a gente vê que há um processo inicial, né, de redistribuição, onde você vê, por exemplo, o aumento da renda média do trabalhador. Isso é uma forma de você redistribuir. E assim, a gente poderia pensar que, como resultado de tudo isso que eu falei da extrema-direita, a gente poderia pensar no futuro com mais vigilância e menos privacidade. Também mais desigualdade e menos poder real de barganha para os trabalhadores. E aqui eu quero lembrar vocês que eu tenho um vídeo falando sobre a questão dos Bolsa Família. Será que realmente o Bolsa Família tira emprego das pessoas? Será que esse discurso que eu acabei de falar não é um discurso claríssimo da direita, e não só da extrema-direita, para que todos pensem, por exemplo, em símbolos como quem tem Bolsa Família recebe um valor e passa a fazer o seguinte: olha, não vale a pena ir trabalhar. Por quê? Porque ele é vagabundo, porque não sei o quê. E se esquecem de coisas básicas, porque aquela pessoa do Bolsa Família muitas vezes não tem condição nem de competir com os outros. E segundo, a partir do momento que você tem uma certa condição social, você passa a não aceitar condição de semi-escravidão. Além disso, nós temos aí uma democracia de fachada, onde algoritmos e serviços digitais se tornam ferramentas de controle, mas não de emancipação. Mas aqui, gente, eu vou deixar claro que eu não fico só apontando o que eu acho, eu também trago os contrapontos. Lógico que eu sei que eu apresento aqui um quadro bastante crítico, é o objetivo do canal, né? Mas é importante entender também porque tanta gente se sente atraída por esses projetos. Lógico, gente, as promessas são sedutoras, né? Ah, frases comuns. Vamos acabar com a bagunça e trazer ordem. Vamos defender a família tradicional e salvar as crianças. Ora, nós temos um percentual altíssimo de famílias em que a mãe ela é a dona da casa. Tá? É ela que cria, é ela que sustenta toda a família. Então, aquela família que é só a mãe com os filhos, aquilo não é tradicional e não precisa ser respeitado? Ora, nós temos outras famílias em que você tem homossexuais casados. Ora, o que tem a ver com a vida deles? Deixa eles em paz. Se eles são duas pessoas do mesmo sexo que têm um filho ou uma filha, etc., eles formam uma família. E qual é o problema dessas pessoas serem do mesmo gênero, né? Vamos falar de uma forma mais formal. Qual é o problema? Né? O que isso atrapalha a vida do outro? Ou seja, isso são símbolos de uma construção social, obviamente de um grupo, né, organizado, para que você entenda que aquele grupo é inimigo. Por quê? Porque a extrema-direita necessita de inimigos. Também tem vídeos explicando isso também. Outro ponto muito utilizado é: vamos combater a corrupção e expulsar as elites globalistas. Mas que raio de elite globalista é essa, se eles são a própria elite? E o problema todo é que, quando olhamos para os resultados, nós vemos que a corrupção muitas vezes é substituída por novas formas de captura do Estado, agora em nome do povo do bem.
A família que se diz defender é, na prática, uma família idealizada e excludente. Não aceita outro tipo de família. Enquanto famílias reais, monoparentais, pobres, LGBTQI+, continuam desprotegidas. E a violência? Ora, a violência simbólica e física, ela aumenta, com ataques a minorias, jornalistas, como já pude dizer, professores, artistas, migrantes, etc. Do ponto de vista ético-utilitarista, de direitos, de justiça intergeracional e de capacidades humanas, o saldo é obviamente negativo. Os custos para as gerações futuras superam em muito quaisquer ganhos pontuais para os segmentos do presente. E esses ganhos, obviamente, gente, vocês precisam prestar um pouco de atenção. Esses ganhos são para aquele grupo. E são algumas pessoas da elite daquele grupo. E aí, vamos então tentar responder com um pouco de clareza. O mundo está se tornando melhor com a expansão da extrema-direita? Eu vou dar a minha opinião, tá? Então, para responder essa pergunta, vamos levar em consideração o seguinte, que está havendo um retrocesso democrático global e um aumento de países em que a autocracia se torna presente. O aumento da vigilância do tecno-autoritarismo e da censura. Além, obviamente, que a gente está aumentando a desigualdade estrutural e o neoliberalismo autoritário. Além disso, nós temos um óbvio negacionismo climático, o ecofascismo e o risco para a habitabilidade do país. Você tem, obviamente, uma crise na educação, na saúde pública e na saúde mental de jovens, com censura, desinformação e radicalização digital. Assim, pessoal, se levarmos em consideração o critério ético de Hans Jonas sobre a responsabilidade, principalmente com aqueles que ainda nem nasceram, a resposta é clara e absoluta. Não, a extrema-direita não está tornando o mundo melhor. Esse mundo, né, para os nossos filhos e netos, está se tornando muito mais frágil, desigual, violento e menos habitável, tanto no sentido político quanto no sentido ecológico. Isso não significa que os problemas que alimentam a extrema-direita, como desigualdade, medo, solidão, desconfiança, não sejam reais e não sejam também exclusivos da extrema-direita. Tá? Estou dizendo que isso está aumentando. Esses problemas são reais, profundos, urgentes, mas as soluções oferecidas por esses movimentos são como remédios falsificados, ou seja, prometem uma cura rápida enquanto envenenam o organismo democrático e roubam o futuro de quem vem depois. Assim, se você está preocupado realmente com a sua família, seja uma família tradicional, seja uma família com uma construção diferente, formatação diferente, pense um pouco. Você acha realmente que a extrema-direita está tornando o mundo melhor? Pense nos seus filhos e netos, já que eles usam tanto a palavra família. Pensa um pouco, tá? Se vocês gostaram desse vídeo, que bom. Fico feliz de vocês estarem assistindo até aqui. Peço, por favor, que deixe seu like, porque aí pode compartilhar com mais pessoas. E se inscrevam se acharem adequado. Um grande abraço e vejo-os em breve.